Tudo bem? Como você chama? Marquinhos, Marquinho. O que é agroecologia? a agroecologia, para mim, Ah, é uma parte da horta onde não tem componentes químicos, totalmente natural. pô, bom, é esse o chute. Aqui. Tô aqui com ele. Como você chama? Thiago, Thiago. O que é agroecologia? a agroecologia é um sistema de produção, como o Marquinho falou anteriormente, que não usa compostos químicos, veneno, então é o uso da própria natureza para produzir. Temos aqui um especialista, hein? Temos um especialista. Vem aqui, ó. Aqui é dentro da casa, hein? Isso aqui é dentro da casa do hip hop. Tudo bem? Vem aqui, ó. Tudo bem? Tô aqui com ela. Como é que você chama? Meu nome é Sara. Sara, o que é agroecologia? Não sei. Como você chama? Ana Luísa. Ana Luísa, o que é agroecologia pra você? Agroecologia? Não sei. Chuta. Não sei. Chuta. Agro é... Pop. Eu não sei se não sei. Faz ideia. Não. Boa. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos aqui com ela. Tô aqui com ela. Tudo bem? Como você chama? Eu chamo Camille. Camille, pra você, o que é agroecologia? Nossa. Justo pra mim? Agroecologia. Agroecologia. Aham. Definição? Só o que é? Não sei. Agronegócio com ecologia? Boa. Bom chute. Bom chute, Camille. Muito obrigado. Muito obrigado. Como é que você chama? Andréia. André, o que é agroecologia pra você? Nossa, vou responder. Não faz ideia. Não. Tudo bem, como você chama? Menos. O que é agroecologia pra você? Plantar plantinha sem veneno, com carinho e com amor. Resumiu. Muito obrigado. Bota a vinheta aí. Tá começando mais um Neuroticast e hoje o tema é agroecologia. Aqui é o lugar pra gente debater as nossas neuroses sobre determinados assuntos. Estamos novamente na casa do hip hop, então acho que sempre é válido falar que tem barulho na casa do hip hop, as coisas acontecem na casa do hip hop, tem a galera, daqui a pouco chega a molecada, vai rolar uma música. Então se você estiver ouvindo um som aí de canto, é a vida sendo a vida, certo? Certo. Não queremos estar dentro do estúdio fechado para falar de um tema tão legal que é agroecologia. E eu não faço ideia o que seja. Então eu queria falar com duas pessoas que são especialistas no assunto e a gente trouxe para debater esse tema que é muito importante, meio ambiente. O que é essa coisa aí maluca que parece que a gente é meio separado e de repente a gente percebe que na verdade a gente está super inserido nesse caminho. Então eu trouxe aqui Felipe Brancaleon, que é agricultor, é isso, Felipe? Isso. Se apresente rapidamente. Eu trabalho com agricultura e mais pra mim, né? E na parte remunerada é mais de restauração florestal. Eu gosto muito mesmo. Boa, muito bom. Seja bem-vindo e muito obrigado por ter topado Obrigado. participar dessa maluquice aqui. E estou aqui com ela, Savana Fernandes. Se apresente, Savana. Eu sou a Savana, sou assistente social por profissão e, como eu disse já algumas vezes, insistente social por opção. Eu adoro esse insistente. Esse insistente social é muito bom. Eu acho que a gente precisa disso, né? A gente precisa insistir naquilo que verdadeiramente acredita, né? E acho que tanto eu quanto o Felipe, a gente tem isso, esse amor, essa luta pela agroecologia em si. Muito bom, muito bom. Então vamos falar sobre alguns temas aqui. Savana, muito obrigado também por ter topado participar. Savana, eu conheci 10 anos atrás num projeto de população de rua. Verdade. Totalmente. Essa tal liberdade. E agora um outro tema, mas que também está dentro desse lugar social, né? Sim. Eu sou assistente social, então eu costumo pensar que está tudo interligado, né? E a agroecologia trouxe isso para mim, esse pensamento de que a gente não é separado, não é segmentado, como a gente fala na assistência. E tem tudo a ver uma coisa com a outra, a assistência com a agroecologia e a agroecologia com a assistência, para mim, né? Perfeito, perfeito. Vamos lá. Só para contextualizar, por que aqui na Casa Hip Hop a gente está falando de meio ambiente?
O que acontece aqui, Felipe? Eu queria que você falasse um pouco sobre uma visão geral, para quem não conhece a Casa do Hip Hop e os projetos que tem aqui sobre a agroecologia, até para depois a gente entrar no que de fato é a agroecologia. Então, por que a gente está falando disso na Casa do Hip Hop? O que tem a ver? Certo. A Casa do Hip Hop, ela surge como uma ajuda, né, para a comunidade vulnerável, né, e teve a construção, né, a ocupação de um terreno adjacente aqui à Casa do Hip Hop, que foi construída uma horta comunitária. A horta comunitária do hip hop, né, a horta do sapo, né. E aqui a ideia é transformar mesmo o ambiente para trazer alimentos de qualidade, né, saudáveis, né, nutritivos e diversificados, né, para a população que frequenta, né, e também para divulgar, né, é importante esse papel de divulgação que a casa tem, né, dentro das comunidades, dentro dos territórios, né, que ajuda ali e está junto, né. Então, surge outros projetos, né, a partir desses, né, que a gente pode falar um pouco mais para frente aí. Boa, muito bom. Então é isso, né? A gente tem aqui a horta e tem uma sinergia também. Aí eu queria falar com você um pouco aí, Sá, sobre esse lugar. A gente conversou com a Mayra no episódio anterior e ela falou do hip hop enquanto diáspora. Enquanto esse lugar da população também negra, se olhar, se ver, ele falou ali, né, dessa divulgação, hip hop e meio ambiente. O que você entende sobre isso, assim, para a população negra especificamente? Eu acho que... eu tenho certeza, eu sinto isso. O hip hop, ele nada mais é do que um transmissor de culturas. Ao mesmo tempo que ele divulga, que ele transmite, ele também traz culturas. E para mim é isso, as pessoas aqui se encontram, as pessoas aqui debatem, as pessoas aqui se acolhem, se apoiam, as pessoas aqui brigam também, porque não faz parte, né? Mentira, nunca vi. Uma briga coletivo, né? Sadia. Uma briga sadia. Construtiva. Entendi, aí faz Naquele sentido de construção, né? Porque é isso que faz a sociedade progredir e avançar. E o hip hop, a Casa do Hip Hop, ela é isso, ela é um espaço que potencializa, que propicia esses embates, esses conflitos, que é isso que move a sociedade, né? E para a população negra lá de trás, quando iniciou, quando era lá do outro lado, a casa do o hip hop, foi isso. Foi um ponto de encontro onde a gente podia se encontrar, se falar, sem sofrer algumas retaliações que hoje a gente percebe ainda, né? Foi isso. E em relação à horta, saco vazio não para em pé, né? Como que a gente vai ter força, ânimo, garra, se desenvolver mental, intelectualmente, se a gente está desnutrido, né, no nosso corpo físico? E a horta vem para somar. É mais um elemento que soma com toda essa cultura, essas aspirações que a Casa do Hip Hop tem. Perfeito, perfeito. E agora eu quero falar sobre agroecologia. Que negócio é esse? Sim, sair na rua perguntando o que é agroecologia, de cada 10, 1, 2. Como é que... Então, o que é essa agroecologia? Bom, para eu dizer o significado, eu acho que eu tenho que pegar uma contextualização histórica. Que a agroecologia ela começou em mais ou menos 70, assim, chamada de agricultura alternativa. Uhum. Alternativa pela agricultura vigente da época, né? Altamente dependente de insumos, adubo químico, né? Venenos, né? Químicos, sintéticos também, super danosos, né? Para a saúde, né? Para o corpo e para o ambiente também. Então essa agricultura alternativa a esse modelo, ela surge, né, com uma proposta de trazer uma alimentação saudável, né, nutrição de fato mesmo, né, porque o que muda de um para o outro é que um produz produto alimentício para vender, né, esse é o agronegócio, né, que degrada o ambiente, né, derruba tudo e produz dinheiro.
Então a agroecologia, né, essa agricultura alternativa a esse modelo destrutivo, é que surge como agricultura alternativa e com o tempo ele foi se moldando, né, agricultura orgânica, para chegar em agroecologia, né? Mas a junção dessa palavra agroecologia, né, o agro é de agronomia, que é o estudo dos cultivos agrícolas, né? Então, da agronomia, né, que é de agricultura, e ecologia, que ecologia significa meio que o estudo de casa. Então, na verdade, é o estudo das relações dos animais com o ambiente. Então, juntar a agricultura com essa participação dos animais que vivem ali, dos contextos que você encontra dentro do território, então isso vai ser de fato importante para nortear o que eu vou plantar, né? Quase que não dá para plantar o que quiser onde está. É bom você fazer uma interpretação daquilo, e a agroecologia ela faz isso e potencializa essas relações tão íntimas que tem dentro da natureza, e conservando os ciclos naturais, né? Principalmente o ciclo da água, né? A agricultura industrial, né, capitalista, o agronegócio, ele rompeu com a primeira função do solo, que é captar e armazenar a água da chuva. Então por isso que a gente tem enchente, por isso que a gente tem seca, por isso que falta água na nossa casa. Então a agroecologia ela vem para suprir esse gargalo, tanto nutricional, né, diversificado, né, e saudável, quanto que para esse mundo poder ser habitado futuramente, infinitamente, por todos nós. Boa. E é possível, Sá? É possível quando você adentra um projeto, por exemplo, disso, assim, e aí você se vê tendo que olhar para esse todo, falar, não, vou fazer isso olhando de uma outra forma. É possível não usar, então, agrotóxico? É possível criar coisas que tenham mais nutrientes? Como é que você enxerga isso na hora que você entrou no jogo sendo jogado mesmo, da mão da terra? Eu acredito que seja possível, sim. Só que depende muito de qual é a intenção que está por trás disso. Se a sua intenção é preservar o meio ambiente, reunir as pessoas, gerar renda de uma forma menos agressiva, tanto para as pessoas quanto para o meio ambiente, é nessa lógica que a gente tem que jogar. Agora, se não é o lucro pelo lucro, não é possível, né? E hoje a gente vive um embate dessas duas forças, né? Eu acho que o ganho a partir da agroecologia não é tão grande, mas é um ganho legal que dá para se viver. Então depende muito da expectativa que as pessoas têm em relação a isso, mas é possível, sim. E eu acho que eu tenho certeza que é o momento da gente virar essa chave, porque a gente está vivenciando, né, principalmente Piracicaba, uma crise hídrica muito grave, sem contar as outras mudanças climáticas que a gente tem percebido. E uma prática mais sustentável de agricultura, de cultivo, ela vem diminuir esses efeitos que a gente tem sofrido. Então, eu diria que é importante, é necessário, super recomendável que a gente comece a pensar nessas práticas, em como vivenciar isso. Perfeito. Então vamos a esses temas mais polêmicos, então, que vocês estão entrando nesse caminho. Eu acho que é interessante, assim, trazer algumas coisas que provavelmente alguém que está assistindo está pensando, não, mas peraí, então dá para ganhar, mas ganhar pouquinho e tudo mais. Mas em termos de alimentação, dá pra gente ter um outro sistema de alimentação que dê para alimentar todo esse povo que está aí, ou não? Desse jeito não dá, tem que ser mesmo com monocultura. Como é que você enxerga isso? Na verdade, o que eu quis dizer com produção de dinheiro, né? Eu acho que a agroecologia ela tem esse papel também, né? E isso é um dos pressupostos da sustentabilidade, né? Então precisa ter a parte econômica junto, né? Então, assim, a agroecologia, com o tempo, quanto eu menos faço, mais eu tenho. Porque eu vou me adequando com o ambiente e potencializando
esse impulso, né, que eu vou dando na agricultura, né, diversificando e mantendo o que tem. Eu acho super possível, na verdade, a gente já se alimenta disso, porque aqui em Piracicaba, né, que tem muita cana. Quem que come cana, né? Tipo, come açúcar, usa o etanol, tudo, né, mas diretamente alimentar em si, né, não tem. Quem come soja, quem come milho, né? Então, assim, esse agronegócio, ele é exclusivamente mesmo para fazer dinheiro, né? Para exportar, então, assim, só que a degradação, ela fica, né? Ela fica para nós, para os nossos, para futura geração, Qual né? que é essa degradação? Quando você fala degradação, o que uma monocultura dessa produz num solo? Certo. Olha, o termo degradação, ele é usado para um lugar que deixou de ser a referência original. Aqui, onde a gente está, né, essa quadra mesmo, tudo aqui era tudo floresta antes, né? Então, quando eu tiro a floresta, eu já posso dizer que esse ambiente está degradado, porque ele deixou de cumprir as funções ecológicas e né, de funcionamento do ambiente. Então, mas assim, o agronegócio, ele tira a floresta, né, e coloca outras coisas ali, e uma coisa só. Então, assim, quanto menos diversidade eu tenho num amplo território, mais próximo eu tô de um deserto, entende? É pouquíssima diversidade. E uma floresta, Mata Atlântica, Amazônia, né? A Mata Atlântica que a gente tem aqui mesmo é mega diverso, tem muitas espécies, né, que em conjunto, em harmonia. Então, quando eu falo de degradação, eu falo que aquele território, ele deixou de cumprir funções ecológicas muito necessárias para nós, né? Uma delas, daqui um exemplo, é o ciclo da água, né, que ele não é contemplado. E além disso, ele não é contemplado e com isso acaba causando outros problemas. A gente começa a perder solo, porque essa água que cai em abundância, ela vai procurar o lugar mais baixo para ir. Ela vai se escorrendo. E com ela leva solo junto. Uhum. O solo, a terra que a gente planta, que obtém alimento, né, os minerais que a planta pega e fixa nela e a gente come e fixa em nós, né? A gente é quase que terra. E isso acaba... Algumas culturas a gente inclusive né? Do pó viemos, ao pó voltaremos. Ou da lama. Sim. Então, a gente acaba perdendo esse recurso, né? O solo, acaba perdendo ele, que é de todas as gerações, entende? Das que já vieram, das que vão vir ainda. Então, a gente acaba perdendo isso. E perdendo água também, fica menos... Então, assim, degradação que eu falo é nesse sentido de não cumprir as funções ecológicas. Vira quase um deserto mesmo. Uma vez, eu vi uma palestra de agrofloresta, eu não lembro como chamava o cara, e ele falava sobre esse deserto verde. Não é nem esse deserto, mas esse deserto na Argentina. Ele estava falando de um caso na Argentina, que lá começou antes um pouco mais o agronegócio pegar mais da monocultura, e ele falava desses produtos químicos que vão deixando sal e vão retendo esse sal. Então vira uma verdade, um deserto de sal depois aquele terreno ali, que não dava pra plantar mais nada. E aí todo esse lance do se a gente tá tirando daqui todo esse ecossistema, logo, para onde vão esses pássaros? Para onde vão esses fungos? Para onde vão esses lugares? E aí cidades em volta estavam sendo atacadas por aves e grilo. A gente já viu, né? Os grilos indo em revoada para outro lugar. Sim. E aquele terreno virou um deserto de sal, de tanto químico que foi colocado. É por aí também, assim, a gente consegue entender que numa grande escala, hoje talvez a gente já consiga ver um pouco disso, mas daqui para frente vai ser mais comum a gente ver coisas desse tipo? Eu acredito que sim, cara. No Brasil já tem formações de desertos, né, em alguns estados, e por conta da ação humana mesmo, de agricultura, sem ver essas questões cruciais para manter e perdurar, né, essa agricultura ali, porque não vai dar para fazer uma safra e ano que vem de boa esse solo aí, deixa aí, né?
se recuperar, ou deixar para a natureza recuperar. Recupera depois? Ah, pode demorar muitos anos, pode ser rápido, mas assim, não vai dar tempo vai precisar ser cultivado aquele solo, sabe? Para produzir alimento, né? E ter proveito daquilo, né? Só que acontece que, por exemplo, na Amazônia, né? O que eles fazem? Derruba a floresta, queima, aí planta soja, umas 2 ou 3, né? Safras, não sei ao certo, mas... e depois põe gado. Porque o gado é só capim, né? Então, se o capim não cresce tanto e tal, é bom que o gado fica lá e a especulação, né, de terra mesmo acaba sendo contemplada, né, para a pessoa que roubou aquela terra, né, e destruiu. Eu lembro de uma situação que eu acho que tem a relação com isso. Há um tempo atrás eu fui para Barretos, por um compromisso lá, e assim, né, daí de repente... Todos os jornais, as pessoas na rua comentando que ia ter uma tempestade de terra. Eu falei, tempestade de terra? Ai, vai vir uma terra, assim. Virar de ponta cabeça o mundo. Não, eu tava achando assim. A terra aí que vai. A terra vai vir assim, vai dar um ventinho, vai vir uma terra. Daí tal, saí desse compromisso, chamei um Uber para ir embora pro hotel onde eu tava. Daí veio a tal da tempestade de terra. O cara, a hora que viu assim aquela nuvem vermelha, né? Porque a terra lá é vermelha assim. Aquela nuvem que fechou o dia, era 11h30 da manhã, fechou o dia assim. Eu falei, meu Deus, que horror. E assim, veio de um jeito tão absurdo aquele vento, aquele ar quente, assim, na hora. Eu lembro que já estava quente, mas na hora o marcador foi de 35 para 42 graus, aquela terra batendo. Um deserto. Exatamente. E foi isso que, na época, o motorista explicou, que em torno da cidade ali, já não tinha mais o que protegesse dessas coisas. E assim, foi a primeira vez que eu me lembro na vida de ter medo de uma tempestade de terra. Né? Eu achei, é absurdo, terra, imagina. Eu já tinha visto no sítio um ciclonezinho, assim, um furacãozinho, né? Tipo o Saci tá ali. Mas não um deserto de terra, uma tempestade de terra desértica. Assim. E assim, a cidade parou, as lojas fecharam, os ônibus pararam, o Uber parou no canto, assim, porque não conseguia andar. Eu falei assim, e isso durou acho que uns 10 minutos, mas foi assim muito marcante para mim essa coisa. E eu acho que tem a ver com isso. Porque em algumas regiões aqui, ali Campestre, Pau Queimado, assim, a gente percebe de vez em quando que vem essas rajadas de terra que chega até a machucar a gente às vezes, né? Sim. O guarda-chuva não adianta, né? Na Não, tempestade nada. de terra. Não, e você vê como isso é sutil, assim. Estamos produzindo o deserto a passos largos, em nome do capital, em nome do dinheiro, mas quando vem o rebote da coisa, tudo para, os comércios fecham, a conta não fecha. Sim. Exatamente. Esse que é a grande lance, assim, é tipo, estamos em nome do dinheiro produzindo algo que daqui a pouco vai travar o nosso próprio dinheiro, que não vai mais servir, porque eu não posso abrir minha loja, porque eu tô com uma tempestade de terra na minha cara. E aí, o que eu faço com isso? Entendeu? Isso tem uma contradição do capital muito clara nesse lugar, assim, que acho que a agroecologia se coloca como essa posição, né, de tentativa e de resistência a esse movimento, assim. Mas agora trazendo pra coisa do jogo jogado. Beleza, e esse bagulho aí, eu vou ter banana o ano inteiro? Porque eu gosto de bolo de banana. Vou ter banana o ano inteiro ou eu vou ter que esperar a banana? Porque, Felipe, vou esperar a banana agora? Savana, o morango. Adoro a torta de morango que minha avó faz. Eu vou esperar só... Qual é a época do morango? Acho que nem sei, eu não planto morango. A gente já nem consegue mais distinguir. E você tá entendendo? Qual é a época O que vocês estão falando pra mim? Que eu preciso mudar a minha vida? Sim. Banana talvez a gente tenha o ano inteiro. O ano inteiro. Pode não ser banana prata, banana maçã, mas banana a gente pode ter o ano inteiro. Eu acho que a sacada da agroecologia é justamente isso. A gente respeitar os ciclos naturais para ter aquele alimento, porque não é à toa, eu quero morango na época que não é de morango, o morango que eu vou comer ele não vai estar tão nutritivo, não vai estar bem desenvolvido, não vai estar tão doce quanto deveria, né? Então, a sacada é isso, eu aproveitar o melhor do alimento na época certa, né?
Morango, aqui em Piracicaba não é terra de morango. A gente tem que se conscientizar disso. A torta minha, então, da minha avó, maravilhosa, não posso. Pode, Posso. na época certa, mas você saiba que vai vir, que o morango bom, o morango saudável, o morango natural, ele vai vir de outro local, não aqui Entendi. de Piracicaba. Ou Entendi. vai ser produzido em estufa, de alguma outra E forma. na época certa, na hora Isso. certa. Isso é muito louco, né? Assim, porque a gente produziu um lugar de conforto e um estilo de vida do eu quero aqui agora e o Exato. que eu quero e acabou. É. E aí também a agroecologia, ela propõe que isso também seja revisto, né? Todo esse entorno. Acho que quando entra-se para esse lugar, também entra-se para esse lugar a alimentação, né? Estamos aqui Sim. no fim falando do tipo, cara, talvez a sua alimentação vai ter que ser revista mesmo. Quem Talvez disse o que você precisa de torta de morango? Exato. E aí? Agora, eu, dentro do meu maravilhoso redoma de casa, porra, a tortinha de morango da minha avó de sábado, os caras estão querendo acabar com a tortinha de morango da minha avó, entendeu? E aí acho que tem esse lugar. Mas aí você falou uma coisa interessante que é, talvez a fruta que você está comendo nem seja essa fruta mais assim. Ela tem pouco nutriente, pouco sabor. Queria que você falasse um pouco disso, assim, quando alguém fazer uma visita na horta, fala, isso aqui é assim que é uma cenoura, sei lá, tipo, que isso? Eu não sabia que era desse jeito aqui. Então, às vezes até a cor muda de determinado lugar. Então como é que é isso, assim, do começar a ver a coisa de fato como ela é e o que a gente come e compra no supermercado é quase que um negócio de biscuit que deram um sabor e a gente come isso aí, entendeu? É aquilo que eu falei, né, no início, né, que essa agricultura mais industrial, né, ela acaba produzindo produtos alimentícios, né, não necessariamente alimento de fato, né, Genial. que alimenta, que nutre, né. Mas assim, a fisiologia da planta, né, eu leio muito, até recomendo, a Ana Maria Primavesi, que ela foi uma pessoa muito influente para a ascensão da agroecologia, da agricultura alternativa, agricultura orgânica. E ela diz que toda e qualquer doença vegetal, ela tem uma prévia e determinada deficiência mineral. Né? Então, se a planta está mal nutrida, mal acondicionada, ela vai ficar suscetível às adversidades do meio. Algum fungo, alguma bactéria, algum animal que prede ela, né? Então, assim, uma planta bem nutrida e bem acondicionada, que é essa tentativa que a agroecologia traz nos cultivos, né, na produção de alimento, é o necessário, porque se eu tenho essa intenção de acondicionar a planta, de tê-la num ambiente adequado, com disponibilidade de recursos que ela precisa, né, em quantidade e qualidade, isso vai ser bom, porque eu não vou precisar cuidar muito dela, que ela vai ficar autônoma, e eu vou ter um brinde de alimentação, de nutrição de fato, porque não vai ter nenhum mineral faltante na planta. Entendi. Então eu vou ter isso pra mim, entende? Porque se falta na planta, eu consumo, vai faltar em mim. Então eu vou ficar suscetível também às E a adversidades. lógica tá faltando, ela tá suscetível. Em vez de eu tratar o solo, eu jogo produto químico em Isso. cima. Então ela vem Isso. sem sabor e com produto químico. Isso. Essa é a lógica. Isso. É isso que você tá falando. No fim Na do verdade, dia isso. eu como algo com menos sabor, com menos nutriente e com um plus ainda de uma doença aí que eu vou ter futuramente. Isso. Exatamente. Então, no resumo, a agroecologia ela trata das causas e não dos sintomas. Assim, pode ser que uma vez ou outra seja interessante você tratar o sintoma, porque a gente fala sempre de uma transição, né, desse ambiente degradado para um ambiente mais adequado para a agricultura, né? Uma agricultura mais diversa, né? Até pegar uma ponte que você falou, a gente precisa comer morango, né, diversificado e tal. Eu estudo bastante assim a história do humano, né? E até um livro que eu recomendo é Sapiens, do Yuval Harari.
E ele fala que a gente veio de caçadores-coletores. Então a gente não tinha uma abundância de um recurso, de um alimento principalmente. A gente ia se alimentando do que tinha no caminho, do que ia encontrando, do que era oportuno, né? Então essa diversidade para nós é o que traz a saúde, né? E numa agricultura agroecológica a gente tenta trazer essa diversidade, porque a agroecologia ela olha muito para a nossa referência, que é a floresta, né? Aqui onde a gente vive. Então na floresta a gente vê quem cuida da floresta, quem que aduba a floresta? Quem que joga adubo ali na floresta? Quem que põe, vou plantar essa que não tem na floresta? Ninguém. A floresta se cuida por si, né? Com os animais, com os elementos todos integrados e interagindo. Então aí que traz o equilíbrio. Então a agroecologia ela tenta reproduzir essa diversidade e essa estrutura até, né, florestal para a agricultura. Né? Porque o que eu posso... Então, a diversidade nos cultivos que eu faço é essencial para que esse equilíbrio seja alcançado. Para eu precisar fazer cada vez menos para obter cada vez mais. Perfeito. E com mais qualidade. Perfeito. E aí, aí tem, né, a árvore que vai buscar água mais longe, que forma uma copa, que faz a sombra para que as próximas... Sim. É mais ou menos por aí. Fazer algo que tem um ciclo, esse ciclo... se alimente ali e facilite todo esse processo. É porque, assim, 85% a 90% dos nutrientes de uma floresta estão nas plantas, não está no solo. O solo é muito rico, muito fértil, tudo, mas para cima dele, nossa, tem muito nutriente também, sabe? Então, a maioria dos nutrientes de uma floresta está na vegetação. Então, como que a floresta se nutre? Como que ela, né? Como que ela consegue viver tão bem e tão equilibrado, né? Um monte de coisa junto, né? Então ela vai derrubando folhas, galhos, frutos, flores, os bichos vão defecando, vão também morrendo ali, e, entende? Vai tendo uma vida tão complexa. Então esse aprendizado que a gente tira de observação de ambientes naturais, né, de florestas, a gente consegue trazer para a agricultura. Por exemplo, a cobertura do solo. Né? A gente estava falando de vento, né, tempestade de vento, tudo. A agroecologia ela usa de técnicas para os cultivos que são essenciais para manter esse equilíbrio e esse bem-estar dos cultivos agrícolas, né, que a gente quer se nutrir dele. Perfeito. Então usa quebra-vento. Para quê? Para não ter tempestade de terra, para não ter vento incidindo, porque o vento, quando a gente quer secar a roupa, a gente estende aonde? Num lugar um pouco mais alto, né? Onde vente, né? Bata sol, tudo. Então a planta já toma sol. Se eu deixar ventando, putz, então ela vai desidratar mesmo. E não é interessante para uma coisa que eu quero bem, que eu quero tirar proveito daquilo. Né, para o meu sustento. Então a agroecologia ela traz também essas técnicas para manter mais água na paisagem, porque a água ela produz no mínimo o dobro. Se eu molho uma planta, ela produz pelo menos o dobro do que se eu não molhasse, e pode ser até mais, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, depende. Então quanto mais eu deixo esse ambiente propício para que a agricultura ocorra e o bem-estar da planta seja contemplado, melhor. E outra coisa é o solo. Aqui chove muito onde a gente está. E um dos maiores problemas do Brasil e talvez do mundo seja a compactação do solo, né, que a gente falou no começo, né, que é o ciclo da água, ele é rompido. O solo perdeu a primeira função dele por conta desse descobrimento do solo. O solo fica descoberto, se aquece demasiadamente, evapora muita água dali e não propicia a vida no solo. Sim. Que é a vida no solo que nutre as plantas. Não é a folha que cai, a raiz não consegue ir lá e crescer uma raiz na folha e comer a folha.
aquilo precisa passar por um processo biológico. Um fungo precisa comer, para depois uma bactéria, para depois uma minhoca, para depois um besouro, para depois um fungo de novo, pega o cocô do besouro, sabe? É uma coisa complexa. Então, quanto mais eu estimulo e potencializo essa biologia, essa vida do solo, melhor as plantas vão estar e mais próximo eu vou estar da referência, que é a floresta. Perfeito, perfeito. Eu queria só falar, a gente estava falando da planta, de trazer insumo. Não sei se vocês repararam que aqui tem um pé de seringuela. Já observou o tamanho daquela seringuela? A doçura daquela seringuela que está produzindo ali, que está uma beleza. Quem que aduba ela? Quem que fica lá aguando ela? Eu não vejo ninguém, assim, a gente não tem esse hábito. Ela tá lá. Ela tá lá. E está produzindo daquele tamanho, aquela doçura, uma fruta muito gostosa. Então, quando o Felipe fala disso, da natureza, de observar, de deixar ela do jeito que ela está, é nessa intenção, né? Mas, assim, o homem ele precisa de uma certa quantidade. Então, a agroecologia, ela vem trazer isso. Ela produz uma intervenção, mas o mínimo possível e o máximo possível parecido com o ciclo da natureza. Um Né? respeito com o que é desse ciclo e da parte sustentável. Não adianta eu querer comer dessa seringuela, sei lá, em julho, que eu não vou ter. Não é a época dela florescer. Né? E isso é um dos grandes maus que estão acontecendo aqui. Há um tempo atrás a gente viu as mangas em março dando manga já, florescendo, dando manga, e não é época de manga. Manga é de setembro a dezembro, por aí, né? Janeiro. Não é época. Você falou do morango. O ano passado teve um curso de morango orgânico aqui. Era para acontecer de maio a junho. A gente não conseguiu fazer o curso do morango porque estava um sol de rachar mamona, o morango, as mudinhas, lá na Naomi. De rachar morango. De rachar morango, mamona, rachar tudo. Não ia para frente. Estava programado, previsto para ser no ciclo tudo. Quando chegou na época da colheita, eles estavam vendo as flores nascer do morango. Então é essa lógica. E quanto a gente querer morango na época que não é de morango, que era o que a gente estava falando, tem tantas outras opções de frutas, principalmente no Brasil, que a gente pode comer, pode Você fazer pode uma substituir, torte. por exemplo, Bela Gil. Você pode substituir, por exemplo, por... Morango, assim, eu acho que uma fruta que é muito legal e que a gente tem uma diversidade muito grande aqui, a própria banana. Uma torta de banana não precisa nem de açúcar. A gente não precisa nem adicionar açúcar, porque a própria fruta é doce. Perfeito. Ameixa. A gente tem umas ameixas, aqui na casa tem ameixas diferentes, não tão conhecidas, aquela roxinha lá que todo mundo gosta. Então, a agroecologia é isso. E a agroecologia ensina um pouco. A vida é diversa, as pessoas são diversas. E por que não manter a natureza e as práticas, né, de cultivo também diversas? A gente só tem a ganhar com isso, com essa diversidade, né? A diversidade, tanto é que também é uma política pública. A gente investe nessa política pública, porque a gente aprendeu com a natureza que a gente só tem a ganhar com isso. Perfeito. Né? Enquanto você falava, me veio muito do... Eu venho da parte de criação e tem um lance de criação que é a biomimética, né? Que é usado muito em arquitetura, que é exatamente isso, assim. O ser humano, ele acha que ele sabe tudo, que são as coisas... Se a história da Terra fosse um ano, o ser humano chegou às 11h59 do último dia, né? Esse que é o grande lance, assim. Então, o que a galera costuma fazer? Olhar. O que tem na natureza que eu posso usar, por exemplo? Então, tem algumas coisas fenomenais que são possíveis também, do tipo um shopping que foi feito na África do Sul baseado num cupinzeiro. E o shopping não se utiliza, por exemplo, de ar-condicionado, de nada. Por quê? Porque a própria estrutura do cupinzeiro faz com que tenha uma regulação de ventos e de temperatura que não precisa. O shopping é aberto em cima de um cupinzeiro. No Japão, eles estavam tendo muito problema com o barulho do trem-bala. Eles foram estudar, não vou lembrar o nome do passarinho, que é um passarinho que entra para pegar e sai rápido. E aí eles descobriram que ele entra muito rápido e sai sem soltar água. Opa, será que isso... Aí eles fizeram o trem-bala, e aí vocês podem pesquisar, baseado no bico desse passarinho. Eles impactaram em 95% o barulho que era feito do trem-bala. Resolveu.
biomimética, se vocês quiserem pesquisar também, que é exatamente a mímese, imitar o que é feito na vida. Pô, a gente chegou no final. A vida tá aí sendo feita há muito tempo, né? O próprio estudo de floresta. Antes não se tinham o pólen e as flores. Quando a floresta começou a dar a flor, o pólen, e como isso mudou, né? E aí cada árvore tem uma estrutura interessante para, tem a árvore branca, ela vai mais a mariposa. O que isso significa? Olha que loucura que é, por exemplo, você entender que por que é o branco que chama? O que tem ali? A natureza também, de certa forma, estudou para os polinizadores. Se a gente parar para olhar, para mim a história do cupinzeiro é perfeita. É um shopping, pensa no seu shopping aqui em Piracicaba, aberto, sem ar-condicionado, sem nada, perfeito, só simplesmente porque eles olharam o cupinzeiro. Que você chuta aí, você faz assim, foda-se. Isso é muito maluco, mas é olhar para a natureza e falar o que ela tem. Ela tá aqui há muito mais tempo que eu. O que ela tem ali para me mostrar, né? Isso é muito legal também. O ser humano, ele tem essa ideia de que ele é o rei dos animais. Rei da barriga. Nada. Ele é um ser, assim como qualquer outro que está aqui no mundo. Para conviver, que faz parte desse meio ambiente. Não é o meio ambiente lá, o ser humano aqui. A gente faz parte disso. E, infelizmente, a gente está se tornando muito prejudicial para o restante dos animais, para a fauna, para a flora, né? Você falou da polinização. A gente está matando a abelha. Tem estudos que comprovam que, se não existirem mais abelhas, quase todas as plantas do mundo acabam. Pois é. Né? Hoje está muito em moda a gente estimular que nasça, como chama? Colmeia de abelhas, colocar casinha para as abelhas, justamente para incentivar isso. Muitas plantas foram extintas porque não tinha quem polinizasse. Então, a gente precisa ouvir mais a natureza, ouvir mais esse mundo que a gente faz parte. A gente não é o dono do mundo, a gente não está aqui para colonizar o mundo todo, fazer da nossa vontade. É muito egoísta pensar que eu sou melhor do que todas essas milhões, bilhões, trilhões de raças, de espécies que existem, né? E eu acho que isso é o mais bonito da agroecologia, né? Ela mostra para a gente que é possível conviver de uma forma mais pacífica, seja ambiental, seja social, porque ela traz muitos conceitos que, se a gente observar, a gente consegue aplicar na sociedade, né? Um estimulando o outro, convivendo com o outro, um apoia o outro. Então, a agroecologia, para mim, hoje é a recomendação que eu faço para um futuro mais... para que exista um futuro, não é nem para um futuro mais, é para que exista um futuro. Para um futuro melhor. Não, é para que exista um futuro. Exato. Estamos falando de terra, estamos falando de... Esse cara tá assistindo... Quem tem terra hoje em dia, sabe? Quem tem terra? Como é que eu faço isso aí e jogar esse jogo na minha casa? No quintal, num vasinho, né? A agroecologia, ela não precisa de grandes extensões de terra. É possível fazer no seu quintal. Aqui, ó, em torno dessa quadra aqui, quantas espécies de plantas a gente tem? E a gente está vendo que todas estão sadias, produzindo. Infelizmente, os grandes proprietários de terra, hoje, eles não pensam dessa mesma forma. A maioria, alguns, não sei. Mas é possível fazer. Qualquer espaço que tenha terra, é possível a gente adotar práticas mais sustentáveis. O terreno aqui da horta aconteceu isso. Outros terrenos aqui no município a gente tem, trazendo para a vida real, a gente tem algumas leis, graças a Deus, foram criadas leis que permitiram que a gente ocupasse espaços, né, que antes eram improdutivos, em troca de alimentos, para a produção de alimentos, associações, um jardinzinho. Então, espaço tem. A gente pode fazer isso. Eu tenho uma floreira na minha casa, no meu apartamento. E lá eu tenho, tudo bem que não é uma grande quantidade, é só para mim. Mas eu tenho 3 beterraba plantada, 4 cenouras, tem batata doce na outra. Morango não. Morango não. Então minha avó não vai poder. Não. Até porque assim, eu estou produzindo o que é suficiente para mim, entendam? Né? Se eu quiser produzir em larga escala, eu vou procurar uma horta, eu vou produzir junto.
Que daí eu produzo para mim, produzo para o meu amigo, para o vizinho, né? Então, se eu tiver se eu fizer uma hortinha em casa, consigo já pensar dessa forma agroecológica, por exemplo? Sim, Já é possível. é possível, é só adotar as práticas. Que outras coisas que eu posso ter em casa, por exemplo? Claro. O cara que tá aqui, porra, e aí, vamos começar por onde? Para praticar agroecologia, praticar uma... Começar em casa. Ele pode comprar de produtores agrícolas, pequenos produtores. Ah, isso é legal. Ele não tem De como quem plantar. comprar também. Exatamente, ele não tem como produzir, ele não tem como plantar. Mas ele pode contribuir comprando de quem produz, de quem faz. Ele pode contribuir na hora do descarte das cascas, dos resíduos dos alimentos. Ele pode ter uma composteira ali, produzir adubo orgânico, bioadubo, né? Para, de repente, levar para uma outra pessoa. É um ciclo. A agroecologia, assim como algumas outras práticas, ela pensa no ciclo total da produção desse alimento. Desde lá, a terra onde ela está, né, a condição que essa terra está, de sadia ou não, se tem acesso à água ou não, quem está produzindo esse alimento, quem vai distribuir, quem vai consumir, mas também no momento de como isso vai ser voltado para a terra, porque isso também é importante. Não adianta nada eu cuidar bem da terra, nutrir bem ela, adotar todas essas práticas, se depois lá no final eu prejudico tudo, né? Piso na jaca, como a gente fala. Não adianta, então é pensar esse ciclo todo da produção de alimentos. Né? Eu acho que quem não planta, consome de quem planta, de quem destina de uma forma melhor. Eu em contexto urbano, assim, minha sugestão eu não consumo carne faz um tempo já e leio bastante sobre alimentação e pratico, principalmente. Então eu sugiro de fazer mais os temperos que gosta, sabe? Porque os temperos eles são aromáticos, eles são complementares na alimentação. E tem muitos antioxidantes, né, que são importantes para limpar o nosso corpo de coisas ruins que a gente vai ingerindo, né, respira fumaça. Então a gente vai retornando, né, ao bem-estar do corpo, né? Mas eu acho que assim, pela agroecologia, ela não é só uma prática agrícola, a agroecologia. A agroecologia ela é um movimento social também. Então, se organizar, né, para poder talvez fechar um terreno com aquela galera e poder cultivar ali e ter o alimento, né? Porque hoje em dia está muito caro, né, de comprar comida, né? E então, se a gente tem onde produzir, eu acho que já é um passo muito importante já para essa autonomia e essa crítica, né, mesmo a essa disposição dos alimentos como estão hoje, né? Você não sabe de onde vem, você não sabe o que tem, e você vai comendo porque tem fome. E eu acho que uma outra pauta muito importante é a reforma agrária, né? Isso já está há muito tempo já, e ela precisa ser implementada urgente assim no Brasil, né? Então, a nacionalização das terras, né? A terra é de quem? A terra é de todo mundo, meu, não é? Então, eu acho que essas pautas são importantes também de serem trazidas aqui, né? E também faz parte da agroecologia, né? E porque não dá para pensar mais nessa lógica de gastar. Eu faço um balanço calórico, vamos dizer assim. Eu vou plantar uma coisa. Quanto de caloria eu vou gastar para produzir aquela coisa e quanto que aquela coisa vai me dar de caloria? Esse balanço, ele precisa ser positivo, eu preciso gerar caloria a mais, excedente de caloria. Eu não posso gastar mais caloria do que eu produzo de caloria, né? Então a agroecologia ela vem para suprir esse gargalo. Então eu gasto pouca caloria para obter muita caloria. Entende? E aí eu consigo me nutrir, eu consigo dividir, partilhar. Tem para todo mundo, sabe? Então num pedaço pequeno de terra, se eu tenho um enfoque, um direcionamento, eu vou fazer pouco e vou ter muito daquele pedaço. Então é esse o intuito também de produção em pequenos espaços e para suprir esse gargalo de falta de terra, né? Que
precisamos se organizar para poder que a reforma agrária, né, a nacionalização das terras sejam efetivamente para nós mesmo, né, para a população no geral, né, não para elite. Perfeito, é isso, né? Assim, é um tema que é inevitável a gente chegar na terra. E aí? A gente tá falando de terra. Se não tem terra, como é que a gente começa a trabalhar isso, né? E aí, acho que você falou do tema da fome. A gente não tinha até agora falado sobre isso, né? Que é a fome, né? Sim. Glauber Rocha, fome é política. Fome é uma opção política. Uhum. Ah, mas é porque descarta, não vai ter, para não sei o quê. Tem, porque Tem. descarta metade, porque perde metade. Exatamente. Né? O Agora, desperdício. quem que serve a opção política da fome? Eu acho que é legal isso, né? E aí, se você puder falar um pouco, Sá, do quanto a horta, aqui a gente também faz entregas de cesta básica. E aqui a gente tem esse lance da cesta verde, né? Do Sim. quanto a horta pode contribuir para o que se diz cesta básica. O que é o básico da nossa população? É farinha e um arroz Óleo de soja. e óleo de transgênico. soja? Ou seja, né? É aí que tá, né? Que você falou ali. Bom, é isso, é o básico, né, gente? A gente tá aqui a gente tá feito para comer o que é o básico. Eu acho que é legal quando uma horta, por exemplo, pode contribuir para melhorar o que se diz básico. Uhum. Pô, será que Não tenho direito tomate, a comer cenoura, outra comer coisa, melhor? né? Será que isso também não é básico? Né? Sim. Para quem, num contexto geral, bonito e lindo, utópico que seja, assim, com terra, o que a gente comeria de diferente, de Alimento melhor, fresco, né? Então isso é legal, se puder falar da cesta verde. As entregas de cestas aqui começaram na época da pandemia, como todo mundo sabe, né? Tudo fechou, ficou os agricultores de um lado, a população do outro sem ter acessos, né? Principalmente a população mais carente e vulnerável. E aqui começou o movimento de entrega, né? A casa, alguns outros movimentos, Estou Aqui, Formiguinhas e etc., começaram um movimento de compor essa cesta. Só que nessa entrega viram que arroz, feijão, ok, estava indo legal. Mas como a gente disse lá atrás, o ser humano não é feito só de uma coisa, só de um nutriente. Então houve também essa necessidade. E junto a isso a gente observou que tinha o desperdício, porque os produtores, os pequenos produtores continuaram produzindo, porque as plantas continuaram produzindo. Não conseguiam vender porque não tinham como levar até a população não tinha como ir buscar. Então a sacada foi, junta esse alimento, monta kits e leva. Nisso a gente viu essa grande sacada. A cesta básica não é básica. Se ela é básica, ela não é boa, né? Exato. Me desculpem falar, se ela é básica, ela não é boa, porque a minha necessidade alimentar é diferente da sua, né? Haja visto tanto de doenças que a gente tem aí. Eu sou uma pessoa negra. Eu tenho uma genética, uma constituição totalmente diferente de você, que é uma pessoa branca, provavelmente de origem europeia. O Brasil hoje ele sofre com inúmeras doenças, que também nessa época da pandemia, por conta desses não acessos, foi prejudicado, piorou muito. Então a gente começou essas entregas, a gente viu, né, na época da pandemia, foi uma necessidade, foi feita essas entregas, mas saindo disso, a gente percebeu que a população não tem o hábito de se alimentar corretamente. Então, o alimento hoje ele é usado como ferramenta para essa educação alimentar, essa educação nutricional. Ainda se faz, não como foi feito naquela época, mas ainda fazemos essas entregas, em alguns lugares são levadas refeições, para que as pessoas possam e comecem a se articular e pensar um pouco mais nessa sua alimentação, que consequentemente vai melhorar o seu desenvolvimento, né? E eu acho que a grande sacada é que, através desse pensamento da alimentação, da mobilização de todas essas pessoas, a gente começa a exercer o controle social, como eu chamo. A população toma cada vez mais ciência daquilo que é preciso ser investido. E tem levantado pautas muito importantes no município para contribuir para a melhora de vida. Eu acho que essa foi a grande sacada. A partir de uma necessidade que todos temos, que é um direito
constitucional, é um direito humano garantido, a gente começou a repensar, a se juntar para pensar nessas necessidades e começar a agir de forma diferente. Porque não adianta nada eu só receber e não saber por que eu estou recebendo. Eu costumo usar de exemplo o Ora Pro Nobis. A gente tem muito Ora Pro Nobis aqui no município. Quantas pessoas sabem usar Ora Pro Nobis? Quantas pessoas consomem Ora Pro Nobis? Tem muito ferro isso. É mais barato eu comprar um maço, nem precisa comprar, dependendo do lugar, gente. É mais barato eu consumir um maço de Ora Pro Nobis do que eu comprar 1 quilo de fígado, por Eu achei exemplo. que você ia falar um maço de Marlboro. Não. Estamos falando de alimentação. É mais barato eu consumir um maço de Ora Pro Nobis do que comprar 1 quilo de fígado. E isso também reverte em outras necessidades, porque muitas vezes eu deixo de suprir necessidades que eu tenho, sei lá, de roupa, vestuário, sei lá, contribuir com aluguel, porque eu preciso gastar com alimentação. Ou vice-versa, eu deixo de gastar com alimentação porque eu não tenho para suprir as outras necessidades, né? Quando a gente fala de segurança alimentar, de educação alimentar, a gente tem que levar em consideração tudo isso. Os acessos, a condição de moradia, a condição de saber preparar esse alimento, a condição de acessar o alimento, né? Então, é muito dessa lógica que a gente, nessas atividades que a gente tem feito, né, todos os movimentos aqui da casa, tem trabalhado. Educação alimentar não só para se alimentar, mas também para discutir como que eu acesso, como que o meu vizinho acessa esse alimento que eu tenho, mas ele não. Né? Porque não adianta nada eu estar sadia e você doente. Vocês dois aqui, se vocês não estivessem aqui e eu sozinha, não ia rolar, não ia dar jogo isso, né? Então é muito disso. O pensamento tem sido uma construção coletiva para o coletivo. Perfeito. E é isso. E é isso. E Perfeito. é isso. Vamos ficar por aqui? Quer falar alguma coisa? Pode falar. Só para fechar, eu vejo que a alimentação adequada, balanceada, diversa, ela é de fato a aposentadoria. A coisa concreta. Porque não é... Aposentadoria é um dinheiro que você recebe, né? Vai fazer o quê, né? Se tá debilitado, né? Então, a alimentação é a aposentadoria real mesmo do humano, acho. Acho que a gente pode contribuir muito com a alimentação, com a nutrição, entendendo o contexto todo, né? Da natureza, dos cultivos que faz, né? Da onde que vem esses minerais que me nutrem, né? Então a gente começa a ter um pouco mais de senso crítico para poder influir na saúde mesmo. Perfeito. Individual e coletiva. Perfeito. Esse lance do protagonismo mesmo, assim, né? Sim. Se eu entendo que para onde eu tô, e é esse lugar da brincadeira ali do putz, mas a torta de morango. Pô, se você começa a entender que não é esse o problema, já é um passo. E aí, toda a construção, você vai fazendo junto com essa tomada de consciência, né? Assim, das coisas e do que é importante pra mim. Isso é importante. Sim. Eu vou juntar esses 2, 3 pra a gente brigar junto por aquilo. Sim. Super legal esse lance do projetos de horta, né? A gente tem vários aqui, a Sá tem um também ali. Mas vamos falar no próximo episódio especificamente sobre horta e a horta aqui como esse contexto geral. Mas acho muito legal, gostei muito da participação de vocês, muito obrigado. Acho que ficou muito claro, tem que ter um episódio sobre alimentação. Sim. De fato, assim, trazer, sei lá, nutricionista e vamos falar sobre isso. Mas muito legal, como contexto geral, acho, deu para entender. Agradeço vocês e queria que vocês deixassem um recado final. Se alguém quiser procurar vocês ou para quem é de Pira, eu quero comprar então de alguém, como é que eu faço? Tem algum lugar que é mais interessante ou algum grupo que está fazendo algo interessante? Para a gente finalizar, um recadinho final, então. Bom, a gente está começando a comercializar os produtos da horta lá, da Chácara Brasil, e todo domingo, todo segundo domingo do mês, no Varejão da Paulista, das 9 às 16 horas.
a gente tem uma reunião lá com produtores locais, que a gente disponibiliza os produtos que a gente produz na chácara, né? E a gente compartilha isso dessa forma. E acho que um recado geral, eu acho que é tentar se organizar, né? Seja na casa do hip hop, seja dentro dos coletivos que tem aí, né, próximo de você. E eu acho que é importante esse diálogo e essa reflexão, né? Eu acho que sair da passividade e ser um pouco mais incisivo e participativo dentro do município. Perfeito. Bom Valeu. você lembrar do Varejão, então todo segundo domingo do mês, Das 9 das às 9 16. às 16, no Varejão da Paulista, para quem é de Piracicaba. Feira vegana e agroecológica. Perfeito, tá rolando lá, então lá é o point para quem quer chegar. E você, Sá? Não, só lembrando que a produção me colocou aquela planta de plástico. Não, vai vir os caras lá falar de agroecologia. Mas vamos fazer o quê? Não, bota a planta de plástico. não tem nutrientes. Não, é isso. O que você tá comendo, na verdade, é isso, com sazon, tá, gente? Só pra ficar claro. É isso aqui. Tá bom, vai lá. Eu recomendo o CSA, são comunidades que sustentam a agricultura. Tem vários aí pelo Brasil afora, aqui em Piracicaba tem um também. Se você não tem a opção de plantar, pode comprar deles, né? Vale a pena também saber um pouco mais disso. Se você quer participar de movimentos, a Casa do Hip Hop é um local para isso. A gente tem alguns outros coletivos que trabalham isso. Podem participar ajudando a gente na horta, na manutenção da horta. Tanto Pode aqui da colher casa, também. Pode colher, aqui a premissa ajudou a plantar, pode vir consumir também. Uma outra opção também para quem quer se envolver, começar a trabalhar isso, é a Horta do Santa Fé, aqui em Piracicaba, lá no bairro Santa Fé. Molecada, hip hop, gente, casa do hip hop. Aqui é assim, gente. Eles são bem-vindos, tá? Ótimo. A desculpa para não vir, se for criança, desista. Pode trazer criança também. E se você não tem condições de participar ou nada disso, pode doar também o excedente. Legal. Né? Aqui para casa a gente tem, além das famílias que a gente atende com a própria cesta, né? A cesta verde, cesta básica, tem aos sábados a Casa do Hip Hop, ela produz refeições e leva para uma comunidade aqui de Piracicaba. Então tem essa opção também. Perfeito. Mas só mais uma coisinha. Eu acho que também uma outra forma de trabalhar, de pensar um pouco mais nisso, nessas formas alternativas, tanto de alimentação, de consumo, de plantio, é participar dos conselhos. Os conselhos que são atrelados a essas práticas. Sejam o de segurança alimentar, seja de educação ambiental, seja o de desenvolvimento rural, também eu acho que é uma forma da gente interagir melhor com isso, né? Você pode até não ter o direito de voto ou fala, mas é admitido qualquer um participar como ouvintes, de repente, através de outras formas, né, de cartas, documentos, também manifestar a sua opinião. Eu acho que é uma forma também necessária de participação. Perfeito. Gente, muito obrigado. Obrigado por explicar esse tema que a gente andou por aí assim perguntando. É um tema realmente que a galera meio que acha que sabe ou não, meio que não sabe direito, assim. Acho que foi uma aula super legal. Então agradeço mesmo, Sá. Obrigado de novo. Revê-la 10 anos depois, agora falando de um OT, muito legal isso. E Fê, obrigado mesmo por ter topado. E vamos marcar esses outros papos. Acho que tem muita coisa que dá pra gente abrir dessas discussões aqui. Gente, se inscreva, né? Se não deixou o like, também deixe. Compartilha, faz tudo que tem que fazer, você já sabe o que tem que ser feito aí. E a gente vai seguindo aqui com esse projeto de falar um pouco de tudo isso que acontece politicamente, da cultura, agroecologia e tudo que acontece ao entorno da Casa do Hip Hop, de Piracicaba, de outros pontos importantes aqui. Fechou? Até a próxima. Tchau. Tchau.